noite, boa tarde. Queria agradecer, Sueli, pelo convite. Me sinto muito grata por isso, muito honrada também de poder estar aqui, de poder ajudar. Obrigada, Kika. Eu queria que vocês me dessem um retorno da imagem, do som, se está bom, se está muito baixo. Vou ver se eu falo mais alto, que eu acho que é o meu fone. Se eu consigo aqui aumentar o som. Se for o caso, melhorou assim? Melhora? Melhora o som assim ou tá muito baixo ainda? Que eu posso tirar o fone pra ver se melhora também. Lá do capítulo 25. Se estiver travando muito, me avisa que aí eu vejo aqui o que eu faço. Hoje eu vou falar do capítulo 25 do Evangelho, segundo o Espiritismo. Buscai e achareis os itens 1 a 5. É, Quem quiser pode colocar uma água do lado para fluidificar, para que seja durante o nosso estudo, para que a gente possa aproveitar, né? Bom, então vamos iniciar. Vou fazer uma pequena oração, agradecendo a Deus por estarmos aqui hoje, agradecer pelo convite, agradecer a presença dos nossos irmãos encarnados e desencarnados, pedir o auxílio nesse momento para que a gente seja intuído e iluminado nos nossos estudos, para que esse tema de hoje abra os nossos caminhos e que nós possamos aproveitá-lo o máximo possível. Tá? Vamos pedir também pelas pessoas que estão em sofrimento, pelas pessoas que estão em sofrimento pelo vírus, pelas pessoas que nesse momento precisam de alguma oração ou de alguma intuição ou de uma orientação, que possam nesse momento também estar sendo acolhidas. E que nós possamos aproveitar o estudo e conseguir levar para a nossa vida algo que iremos aprender hoje. Que assim seja. Bom, hoje o nosso tema é o buscar e achareis. Ele fala nesse capítulo da nossa necessidade da gente ter opções. Na verdade, ele diz que a gente tem opções e a gente sempre tem o poder da escolha, né? Ele coloca vários pontos que são trabalhados por Jesus dentro da sua jornada e diz que nós precisamos fazer a nossa parte. Então eu coloquei aqui alguns pontos para a gente pensar e refletir um pouco sobre isso. Então, o que ele diz, ele começa dizendo que Deus ajuda a gente sempre, né? Deus está sempre presente na nossa vida. E quando a gente pensa em Deus e no que a gente quer e pensa que às vezes a gente não obtém essa graça, a gente pensa também que Deus às vezes não atende a gente. Mas às vezes aquela porta que a gente quer que abra não é a porta
necessária, né? Não é o que a gente precisa. Mas Deus está sempre presente, tanto para a gente quanto para todo mundo. Ele está sempre presente para todo mundo, todos os seus filhos. Então é importante que a gente entenda também que Deus está sempre trabalhando a nosso favor. A gente é que às vezes dificulta, né? A gente às vezes quer tanta coisa ao mesmo tempo, a gente às vezes não sabe o que quer de verdade. Então, nesse momento, é importante que a gente também direcione os nossos pensamentos, as nossas orações, os nossos desejos para o que realmente a gente quer. E para isso, a gente precisa trabalhar o nosso autoconhecimento, né? Que é a base da doutrina espírita. E é um tema que eu gosto muito de falar, esse tema, eu acho que ele caiu na minha mão justamente por isso, porque a gente sempre tenta receber, mas a gente às vezes nem sabe o que realmente a gente quer receber. Às vezes a gente nem sabe o que realmente a gente precisa e a gente acaba pedindo tanta coisa que vai chegar muitas vezes e a gente não vai querer mais, ou a gente não vai querer mais estar, já passou o momento. Né? Então, uma das coisas que a gente precisa saber e precisa ter na nossa vida é realmente esse foco, porque ele fala aqui: pedi e obtereis, buscai e achareis. Trabalha todos os pontos, né? E você terá a sua graça. Só que esse trabalho, quanto mais direcionado ele for, quanto mais focado ele for, quanto mais você estiver a caminho da sua missão, do seu propósito, do que você está trabalhando para obter, que vai te fazer realmente feliz, vai chegar para você. E isso vai acabar te ajudando a fazer, inclusive, as suas escolhas. Quando você tem o seu destino traçado, porque você vem, quando a gente já vem com o nosso destino traçado, né? Mas isso não quer dizer que ele não possa ser modificado pelas nossas escolhas. Isso não quer dizer que a gente não possa, no decorrer do caminho, criar outras situações, criar outras oportunidades. Então a gente precisa entender o que nós somos, para depois entender onde queremos chegar, o que queremos fazer, o que pedir, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o que pedir. Porque quando eu entendo o que eu preciso, o que eu realmente preciso, e aí vem a parte material, vem a parte espiritual, e nós fomos criados para querer sempre mais. É por isso que nós somos diferentes dos animais. Então, nesse texto, ele coloca bem isso, que a nossa diferença entre o ser humano e o animal é justamente essa, que Deus deu para a gente essa oportunidade de pensar, de escolher, de construir, de fazer ciência, de evoluir, justamente para que a gente use-a a nosso favor. Mas não só a nosso favor, mas também a favor de tudo que está ao nosso redor para entender essa evolução. E as nossas encarnações, elas vêm justamente para trazer isso, essa evolução. E às vezes a gente evolui, e evolui às vezes é um ponto tão pequenininho que a gente evolui em cada encarnação, mas que a gente consegue, ao longo dos tempos e ao longo das encarnações, evoluir não só como indivíduo, mas também como humanidade. E nesse ponto, no Evangelho traz para a gente que também a gente tem desejos e que nós vamos querer cada vez mais fazer com que esses desejos sejam realizados. E esses desejos vão poder
fazer com que a gente cada vez mais tenha novos desejos e tenha as novas realizações. Como seres humanos que todo mundo conhece, a gente vai ter a necessidade sempre de ser melhor. Sempre. E é para isso que a gente vive, é para isso que a gente se constitui. Como espírito, como sujeito, como indivíduo. E, bom, esse é o primeiro passo, né? Sabendo o que você quer, você pode começar a conversar com Deus e começar a pedir, e começar a orar por isso e começar a colocar e dispensar todas as suas energias para esse ponto, para essa realização. Então é focar realmente a sua energia no que realmente importa naquele momento, naquela escolha que você fez, no seu projeto de vida naquele momento. Ah, então quer dizer que agora eu quero ficar rica e eu vou pedir, vou orar e vai acontecer. Não é bem assim. As coisas vão acontecer na medida em que você trabalhar por elas. Então, quando você tem um propósito, quando você tem uma missão, quando você tem um desejo e que você começa realmente a colocar suas energias, suas forças, o seu trabalho em cima disso, você começa a entender que o mundo começa a trabalhar a seu favor. Então, você pede uma orientação, um clareamento de ideias, você pede que os seus caminhos sejam facilitados, obviamente, tudo dentro da ética e da racionalidade. Então, quando você pede isso, quando você entende que você está trabalhando para o seu favor, para o seu propósito, que é uma coisa ética, que é uma coisa lícita, que é uma coisa que vai tratar da sua evolução como espírito, como ser humano, como indivíduo dentro também de uma sociedade, os seus caminhos vão se abrindo. E isso é engraçado é bonito de se ver, é prazeroso. Porque quem já passou por isso, quem vê os seus desejos, você coloca tanta energia naquilo ali e começa vendo que as coisas vão acontecendo, é tão bonito, é tão bom, né? E você vê Deus trabalhando nos pequenos detalhes. É uma pessoa que aparece com uma ligação, é uma oportunidade nova que aparece, é alguém que encontra uma ideia nova e que surgiu do nada, é uma pessoa nova que surgiu do nada e que vai te ajudar a encontrar esse caminho. Mas isso tudo depende de muito trabalho, trabalho duro, né? E trabalho constante. E a nossa diferença entre os animais, porque a gente pode trabalhar para alcançar o que a gente quer. A gente pode e deve, na verdade, trabalhar para o que a gente quer. É como ele diz: faz a tua parte e o mais eu farei. Então, fazer a sua parte é estar indo de encontro ao que você realmente deseja. Bom, lembra do livro da Alice? Então é mais ou menos aquela história dela com o coelho. Ah, para onde eu vou? Qualquer caminho serve, né? Se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. Então Deus vai facilitar essa escolha de caminhos, mas você tem que ter aquele trabalho inicial, você tem que ter a vontade, você tem que ter o querer, você tem que ter a fé, você tem que acreditar que vai dar certo. E você tem que dispensar metade das suas energias ou todas as suas energias para realizar o que você precisa realizar. E lembrando também que querer mais não é pecado, né? Tem gente que acha que tem gente que se sente culpado, né? Principalmente algumas pessoas que frequentam a doutrina, eu já vi, né, em algumas discussões de grupos de estudo, que algumas pessoas acabam achando e acreditando que ter mais é pecado. E, na verdade, não é, né? Ter mais diante de muito trabalho duro, saber dividir, saber ter mais conscientemente, saber ter mais de uma forma elaborada, de uma forma que a sua missão ela esteja alinhada com todo o propósito de Deus, com todo o propósito do amor, não é pecado. E na verdade faz parte de nós, é o que nos faz
sermos melhores a cada dia. Então não é pecado você querer ganhar mais, não é pecado você querer ter mais coisas, contanto que isso não faça parte mais importante da sua vida do que o seu espírito, do que a sua vida material. Mas você precisa, sim, antes de tudo, estar seguro e ter suas necessidades básicas estabelecidas. E às vezes essas necessidades básicas são necessidades materiais, sim. Às vezes não, na maioria das coisas, porque nós somos matéria. Nesse momento estamos como matéria. E a gente precisa entender isso para poder conseguir também trabalhar e conseguir mais sem culpa. Até porque quando a gente tem todas essas necessidades estabelecidas, todas essas necessidades sanadas, a gente se sente mais livre e mais aberto para poder ir atrás do que a gente precisa e do que a gente busca, né? Então, lembrando também que, assim, cada conquista que a gente tem, ela traz uma responsabilidade. Cada conquista nossa traz uma oportunidade de sermos mais autorresponsáveis por aquilo que conquistamos. Então, tudo isso faz com que a gente, a cada dia, a cada momento, faz com que a gente entenda que aquilo chegou para a gente por algum motivo. Então, eu consegui ter uma empresa, né? Eu consegui montar a minha empresa, consegui evoluir com a minha empresa e junto com isso eu realizei um sonho, eu realizei um desejo, eu busquei, eu achei, mas junto com isso também vem a autorresponsabilidade. Junto com isso também vem a necessidade de estabelecer responsabilidade diante daquilo que você tem. Então, se eu tenho uma empresa, eu tenho responsabilidade com quem trabalha comigo. Eu tenho responsabilidade naquilo que eu forneço, se é um serviço, se é uma venda. Eu tenho necessidade de entender aquilo ali como parte daquele meio, como parte daquele projeto e como responsável também por outras pessoas, como responsável também pela evolução do mundo, né? E essas responsabilidades é preciso manter. Eu ganhei, eu preciso manter, eu ganhei, eu preciso dividir, eu preciso colaborar e eu preciso usar positivamente aquilo que eu adquiri. Então, não é pecado eu querer mais, não é pecado eu ir atrás de mais coisas, mas eu preciso entender que tudo que vem para mim, e principalmente o que vem fácil, por exemplo, quem ganha na loteria, é fácil, né? Você não trabalha duro para ganhar na loteria. Você vai lá, marca 3 pontos, gasta, sei lá, R$ 3, R$ 6, não sei, e fica rico do dia para a noite. Mas e aí? Né? Qual é a sua responsabilidade nisso que chegou para você de uma forma tão fácil? Existe uma responsabilidade. O que você vai fazer com isso? Né? Que contribuição você vai dar para o mundo? Que contribuição você vai auxiliar na evolução do mundo, na sua evolução, na evolução de quem está próximo de você? Uma hora você vai ser cobrado, de um jeito ou de outro. Então, a gente precisa também pensar nisso como um projeto nosso, como uma responsabilidade nossa, como um desenvolvimento nosso. E pensar sempre que, mais uma vez, a busca, ela sempre vai vir com muito trabalho. Se o que eu quero é maior, é grande, é enorme, é imenso, tudo isso me leva e me faz pensar que eu tenho que trabalhar mais ainda. Porque se eu quero uma coisa pequena, eu vou trabalhar o suficiente, eu vou trabalhar pouco. Mas se eu quero uma coisa grande, eu preciso trabalhar mais. Eu preciso trabalhar duro, eu preciso trabalhar dia e noite, eu preciso sair da posição de vítima que muitas vezes nós temos, né, ainda. E isso também pode ser muito cultural, mas o ser humano em si, ele tem muitas vezes a posição de vítima, de se culpar, de
colocar, de se culpar, de colocar a culpa nos outros, de responsabilizar as coisas, as pessoas, o vento. Mas é como diz aquele ditado: como é que eu posso colocar culpa que o estrago do estrago que o vento fez no vento, se fui eu que deixei a janela aberta? Então eu preciso trabalhar para que as coisas aconteçam. Eu preciso trabalhar para que as, as coisas que eu quero e que eu desejo estejam dentro daquele princípio. Então, esse capítulo ele trata mais ou menos disso, de dizer que nós precisamos sempre pedir a Deus, conversar com Deus, estar com Deus, orar com muita fé, pedir luz para Ele clarear o nosso caminho, pedir que Ele tenha, nos oriente, para que a gente esteja bem acompanhado, para que a gente esteja bem orientado. Mas a gente precisa trabalhar para isso também. Então, eu preciso estar atento, eu preciso vigiar, eu preciso aprender coisas novas, eu preciso sair da minha zona de conforto, de só esperar, só esperar, só esperar e começar a trabalhar para alcançar o meu propósito, para alcançar o meu projeto, para alcançar o que eu tanto peço a Deus, né? E tudo isso a gente vê também espiritualmente falando nas nossas mudanças de comportamento, que são os nossos maiores desafios. Às vezes a gente não consegue se enxergar e não consegue ver que os nossos planos não estão dando certo porque alguns comportamentos não foram modificados. Então, às vezes, alguns comportamentos que nós temos são comportamentos que atrapalham a nossa evolução. E a gente não consegue se enxergar, porque a gente às vezes tem medo de olhar para dentro. Às vezes a gente tem medo de se olhar e ver que o problema é nosso, não é no outro. Aquele outro que eu culpei a vida toda, ele estava ali só como um alerta para eu me olhar, para eu entender que o que acontece na minha vida é de responsabilidade minha. Então, quando eu me olho e eu me vejo com defeitos, é difícil eu fazer com que isso evolua, né? Então, é difícil me olhar e me aceitar com defeitos. É difícil eu me olhar e ver que esses defeitos, às vezes, são exatamente as coisas que atrapalham a minha vida, o meu progresso, a minha evolução. E aí, às vezes eu estou pedindo por uma coisa, mas eu não estou olhando que o que eu preciso, porque Deus também é assim. Não é tudo que eu vou pedir que Ele vai me dar. Ele é pai. E como pai, às vezes, Ele vai ter que dizer não. E às vezes você precisa estar atento para abrir a porta certa, para bater na porta certa. Então, se eu estiver atento, eu consigo trazer outra percepção e outra visão. Então, às vezes, o que é a porta certa? É exatamente a porta que eu não quero bater. É resolver uma questão que eu estou adiando a vida toda. É resolver um problema que eu me nego a resolver. Mudar um comportamento que eu sei que é danoso para mim e para os outros e que eu me recuso a mudar, eu recuso a enxergar e eu recuso a assumir. Então, bater nessas portas é necessário. Às vezes a gente vem numa encarnação só para bater na porta que a gente não quer bater. Então a gente precisa olhar, a gente precisa se olhar, a gente foge de situações diariamente. E isso é do ser humano, é espiritual. Por quê? Porque a gente é imperfeito e a gente está aqui para evoluir. Então, tá tudo bem, mas eu preciso começar a trabalhar para evoluir isso. Então, quando eu trabalho para evoluir as coisas que eu sei, que eu tenho dificuldade, que eu enfrento e que, como disse uma pessoa que eu tive uma aula esses dias, que eu coloco a minha pele em risco, eu evoluo. Porque eu tenho muito medo de colocar a minha pele em risco, eu tenho muito medo de me expor, eu tenho muito medo de fazer o que eu não tenho certeza que vai dar certo.
E isso é nosso, é do ser humano. E eu preciso colocar minha pele em risco. É assim que eu evoluo. Eu evoluo errando, eu evoluo conseguindo fazer o que eu preciso fazer e não necessariamente o que eu quero fazer, né? Então eu preciso estar atento para esse autoconhecimento, eu preciso estar atento para essa necessidade de evolução, essa necessidade do que a gente entende como nossa. É preciso estar atento para esse autoconhecimento. Bom, e no meio desse processo de busca, no meio desse processo de encontrar a porta certa, às vezes eu estou no caminho certo, às vezes eu estou batendo na porta certa, eu sei que eu estou evoluindo, os sinais estão chegando, eu sei que Deus está do meu lado, mas aí às vezes eu caio, às vezes eu fracasso. E eu preciso ter persistência, eu preciso ter resiliência, eu preciso me amar, eu preciso entender que aquilo vai fazer parte do meu processo, que o fracasso também é aprendizado, para entender que aquilo vai me fazer ser uma pessoa melhor, ser um indivíduo melhor, um espírito mais evoluído. Então, o fracasso vai vir muitas vezes. E se a gente para no meio do caminho para ficar olhando para o fracasso como se fosse sei lá, um ponto final, né? E às vezes o fracasso ele vem para te mostrar uma coisa que você não está conseguindo enxergar, para fazer você parar um pouco e se olhar, né? Ver o que está dando errado. Então, nesse momento, eu preciso trabalhar mais, eu preciso trabalhar muito, eu preciso trabalhar a favor das minhas buscas, a favor é, dos meus projetos, a favor da evolução que eu preciso ter também como indivíduo, né? E lembrando sempre que existe a lei do esforço, né? A lei do mérito. Então, eu trabalho e o que eu vou trabalhar, eu vou ganhar. Não adianta eu querer ter uma vida maravilhosa e passar o dia todo na frente da televisão, ou assistindo série, ou reclamando de quem não te ajuda, ou de quem nos ajuda, de quem não nos ajuda, ou dizendo que a sociedade está perdida, ou que o mundo é ruim. Então eu estou o tempo todo não trabalhando ao meu favor. Então, a lei do esforço é o quê? É eu não só trabalhar todos os dias, levantar e trabalhar. Ah, eu trabalhei de 8, de 7 até 9 da noite, e eu trabalhei muito. E realmente muita gente trabalha muito, né? Fisicamente, mas também é o esforço pessoal que vai trazer esse mérito. A gente ganha pelo que a gente se esforça. A gente ganha pelo que a gente coloca para fora em força, em fé, em oração. Então, as pessoas que estão conquistando coisas, e é engraçado que esse capítulo caiu exatamente no que eu acho que está acontecendo com o mundo. Eu acho que o mundo hoje, as pessoas estão precisando se olhar, porque as pessoas estão o tempo todo dizendo que as coisas não estão acontecendo. E na verdade, a necessidade de se olhar chegou e muita gente está começando a entender que as conquistas virão com o trabalho duro. Muita gente está começando a entender que está no lugar errado, está fazendo a coisa que não queria e que basta trabalhar um pouco mais para ser um pouco mais feliz. Basta se olhar um pouco mais para entender um pouco do que essa felicidade vai trazer, né? Basta se olhar e se conhecer e se trabalhar e trabalhar duro
Não sei nem o que é que eu faço. Eu vou continuar aqui. Qualquer coisa vai ficar salvo lá e aí eu acho que quando ele fica salvo, ele fica um pouquinho melhor, né? Bom, então eu vou ler aqui só a última parte e a gente finaliza. Sob o ponto de vista moral, aquelas palavras de Jesus significam: pedi luz, que se deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força de resistir o mal, e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão vos acompanhar, e como anjo de Tobias, vos servirão de guias. Pedi bons conselhos, e não vos serão recusados. Batei a vossa porta, a nossa porta, e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Sem isso, sereis abandonados às vossas próprias forças, e as próprias quedas que tereis serão a punição do vosso orgulho. Então, gente, para a gente finalizar, fé, muita fé a gente precisa. A gente precisa se conhecer, a gente precisa ter foco, a gente precisa ter um projeto, a gente precisa saber o que a gente quer para não estar pedindo todo dia uma coisa diferente. E a gente precisa trabalhar duro para conseguir o que a gente quer. A gente precisa parar de colocar no outro uma responsabilidade que é nossa, da nossa vida, né? Parar de inventar desculpas, parar de esperar as coisas caírem do céu. Porque ele diz aqui, ajuda-te, e o céu te ajudará. Faz o teu e o mais eu farei. Então, eu queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui hoje, agradecer aos nossos mentores espirituais, agradecer a os espíritos encarnados e desencarnados que estiveram aqui, que nos intuíram, que proporcionaram com que a gente tivesse algum conhecimento hoje e que a gente consiga levar esse conhecimento adiante, que a gente possa realmente ser acolhido, se acolher, estar dentro do nosso projeto, trabalhar por esse projeto, ter força e disposição para trabalhar pela nossa evolução, tanto material quanto espiritual, e que a gente possa ter paz e amor e levar isso adiante também e colocar em prática todos os nossos conhecimentos. Muito obrigada, agradeço e bom final de semana para todo mundo. Obrigada, Sueli, obrigada a todo mundo. Tchau, tchau.